e a gente volta a falar da CPI do MST, que começou a funcionar hoje na Câmara dos Deputados. E para entender como serão as próximas etapas da investigação, vamos conversar agora com o vice-presidente da comissão, que é o deputado Evair Vieira de Mello, do PP do Espírito Santo. Deputado, boa noite, bem-vindo, obrigado pela presença. Boa noite, eu que agradeço a oportunidade de tratar desse importante tema que interessa a todos os brasileiros. Pois é, né? Demorou, né? Foi uma longa negociação, uma longa articulação, até que hoje tivemos a largada, né, deputado? Agora já temos instalada a CPI do MST. Quais são os próximos passos? Quais vão ser as frentes de investigação? Quais são as prioridades da CPI, deputado? Claro, a construção de uma CPI não é algo muito simples, até porque tem sempre uma expectativa e, naturalmente, um trabalho de muita responsabilidade, principalmente os parlamentares que atuam nessa comissão. Hoje, enfim, depois de ter sido lida já no plenário da Câmara, hoje foi a sua instalação, nós tivemos a eleição do presidente, dos vice-presidentes e, a convite do presidente, então, a nomeação do relator. Agora, na próxima sessão nossa, será apresentado o plano de trabalho, claro que é um plano de trabalho inicial, onde tem duas grandes expectativas. A primeira delas é o próprio relator já definiu a importância de se fazer visita a algumas áreas que foram invadidas no Brasil de forma irregular, aliás, toda invasão é irregular, para fazer essa coleta de dados e ter primeiro o diagnóstico de campo. Também um segundo ponto importante que vai ser avaliado na próxima reunião é convidar o INCRA. O INCRA é quem faz toda a regularização, o acompanhamento e assentamento dessas famílias, para que o INCRA possa apresentar aos seus olhos o cenário real desses assentamentos. Tem muita dúvida ainda dos processos, das famílias assentadas, portanto, eu acho que esses devem ser a primeira largada. Visita em campo e, naturalmente, a convocação de todo o INCRA depois para que ele possa apresentar o diagnóstico dos assentamentos do Brasil, das invasões, e aí começa um trabalho, isso dá aí umas 2 ou 3 semanas, e, naturalmente, a partir daí vão começar as convocações, vão começar os convites, vão começar outras diligências e, naturalmente, o processo vai se desenrolando. Nós temos a previsão de 60 mais 60, são 120 dias, caso seja necessário, esse prazo possa ser entendido, mas vai ter muita dedicação de trabalho para que, enfim, nós possamos concluir o nosso trabalho, concluir o relatório. Acho que está muito bem entregue na mão do competente, reconhecido por nós, ao deputado Ricardo Salles, que é um deputado que tem expertise, conhece bem a área do direito, já conviveu com esse problema com o secretário de Estado de São Paulo também. Portanto, o Brasil pode ter certeza que vai ter a luz da verdade, a transparência, e possamos desmistificar essa cabeça de burro que é essa política de invasões de terra no Brasil, esse bando de criminosos que se apropria do termo reforma agrária, apropria do termo agricultura familiar para justificar os seus crimes. Gente, inclusive, preso aí até com extorsão. O Brasil não pode mais conviver com essa insegurança do campo, temos que dar nome aos bois, né, essa expressão popular que se usa no nosso interior, para que, enfim, o homem e a mulher do campo possam deitar na sua cama com tranquilidade, sabendo que a sua terra não vai ser invadida. A agricultura é negócio a céu aberto, a agricultura não tem contra-cheque, ele precisa dessa exposição, dessa tranquilidade, para que ele possa colocar a sua semente, fazer a sua colheita, criar os seus animais, criar a sua família, ter a certeza que ali está sobre a sua terra, sobre a sua responsabilidade, e assim continuar produzindo alimento no Brasil para abastecimento do mercado interno, e a agricultura brasileira é que se soma a outros fatores de economia, mas nesse momento é o setor superavitário da balança comercial. Portanto, o próprio governo depende desse superávit da balança comercial do agro para pagar outras contas sociais. E, naturalmente, esses movimentos têm andado de mão dada com o governo, e isso é uma preocupação, uma vez que você tem o governo está de joelho para o MST, o governo está de joelho para esses invasores de terra, o que mostra que tem, nesse momento, a política do executivo, ela está se juntando a esses milicianos, aumenta ainda mais a insegurança. Você sabe que o governo tem essa relação. Isso também vai ser explicitado, muita gente do governo vai ter que vir a essa comissão, dar explicações justificativas, e eu espero que realmente a verdade possa aparecer, possamos desenterrar essa cabeça de burro que é as invasões de terra no Brasil. Pois é, né, deputado? O senhor falava sobre a proximidade entre o governo e o MST. A princípio, né, quando começou o ano e começou a disparar o número de invasões de terra, o governo adotou uma posição mais distante, né? Não havia
uma relação tão aberta, né, entre governo e MST, até chegou a haver algumas críticas, né, por parte de alguns integrantes do governo, críticas bastante amenas ao MST, mas aos poucos essa relação está se tornando publicamente mais clara, né? O João Pedro Stedley, que hoje não é mais do MST, né, mas foi por muito tempo integrante do movimento, hoje é de um outro grupo, viajou com o presidente Lula à China. Mais recentemente, no final de semana, tivemos a presença de integrantes do governo na feira do MST aqui em São Paulo, ou seja, os sinais foram se tornando cada vez mais claros, né? E hoje já não há muita dúvida, né, sobre essa tentativa de dissociação do governo do grupo. É uma relação bastante clara, né? Como é que isso vai se dar na CPI, deputado? O senhor imagina que os deputados governistas, apoiadores do presidente Lula, eles vão fazer essa defesa pública do MST ou vão tentar manter um distanciamento e defender o discurso de que o governo repudia invasões de terra? Como é que vai ser, deputado? PT, MST, invasão de terra, se você for olhar na linha do tempo, tem praticamente uma mesma origem, né, de uma mesma data, do mesmo ciclo econômico e político do país. O Lula é amigo pessoal de uma das referências de invasão de terra no Brasil, que é o Zé Rainha. O Zé Rainha foi julgado e condenado por assassinar um produtor rural no município de Pedro Canário, no estado do Espírito Santo, o meu estado, por sinal. Né? E no julgamento dele, onde foi julgado e condenado lá em Pedro Canário, município bem na divisa com o sul da Bahia, lá estava o Lula ainda, lá em 97, na porta do fórum, né, tratando o Zé Rainha como o herói, né, e amaldiçoando o agronegócio. Então, essa caminhada, só se você olhar as invasões de terra no governo Lula e no governo Dilma, realmente isso descambou, perdeu-se completamente o controle. Já nesse ciclo, a gente até imaginava, né, de boa fé, que a gente tem que partir desse princípio, infelizmente a esquerda não pensa assim, mas já no processo eleitoral percebe-se que o Lula chama o MST para o seu palanque, chama esses bandidos invasores para o seu palanque e faz caminhada ao lado dele. E naturalmente ali foi, vamos dizer, um jargão popular, foi assinado alguma duplicata, ou seja, o Lula assumiu responsabilidade, né, e conivência com esse momento de invasões. O Lula toma posse, né, eu acho que o próprio PT subestimou, né, a capacidade desses criminosos, desses invasores, de fazer exercer aquilo, de fazer cumprir aquilo que tinha sido tratado na campanha. O desenrolar a gente conhece, naturalmente, o MST, esses invasores, colocou o governo de joelho, e o governo está tendo que ceder ao passo de se convidar o Stedley para ir para a China. Isso foi uma afronta aos brasileiros. O Stedley, na semana anterior, tinha anunciado que ia cometer crimes, ou seja, alguém anuncia que vai invadir a sua casa e vai invadir a sua propriedade, e você chama essa pessoa para participar de uma festa. Ou seja, ninguém faz isso em sã consciência. Mostra que o PT realmente não tem consciência. Deveria, inclusive, né, ter apresentado o Stedley lá na China como invasor de terra, porque lá é prisão perpétua, naturalmente o Stedley talvez ficasse preso lá. E esse desenrolar, ele volta a essas invasões, e nesse final de semana agora foi uma grande afronta, né, naturalmente, quando nós tivemos, entre alguns personagens, mas esse Galípolo, né, esse personagem, eu digo que é o personagem, que esse cara hoje esteve ao lado do ministro Haddad na Câmara dos Deputados, o tempo todo debochando, rindo, realmente não tem nenhum preparo, nenhuma qualificação para o cargo que vai indicar para o Banco Central, mas o PT está se lixando para competência, só indica a companheirada. A participação do Galípolo hoje foi horrorosa, foi vergonhosa. O Brasil tem que ficar de molho, saber que um homem desse pode ir para o Banco Central. E, naturalmente, nesse último final de semana, além dele que esteve lá, eu digo que uma decepção, porque mesmo discordando radicalmente do Alckmin ter aceitado ir para a esquerda e ser visto do Lula, o Alckmin esteve na feira do MST e, além disso, reconheceu a legitimidade do MST, pediu que nós tivéssemos benevolência e entendesse que o MST é da boa causa. Mostra que o Alckmin também já foi contaminado, já foi mordido por essa mosca da esquerda, naturalmente se juntou a essa nuvem de gafanhoto. Isso é decepção geral, foi uma expressão minha, que realmente se tinha alguma ligação, a ponte entre o bom agro e o governo praticamente ela foi rompida. O Alckmin até esteve, inclusive, na Frente Parlamentar Agropecuária nessa terça-feira, mas ele não disse nada, não falou nada, fez papel de bom moço, fez cara de paisagem, realmente mostra que ele é conivente, o vice-presidente da República também é conivente com esses invasores de terra. Isso vai se somando, deputado, mais uma vez, o que prova que o governo está de joelho para esse invasor de terra, que é uma decepção, uma frustração para o agronegócio brasileiro.
Nosso tempo está esgotado, mas quero agradecê-lo, deputado Evair de Mello, do PP do Espírito Santo, que é o vice-presidente da CPI do MST. Obrigado, deputado, pela presença, pelas informações. Certamente a gente deve voltar a conversar ao longo dos trabalhos da CPI. Uma boa noite por aí. Até uma próxima, deputado. Boa noite, obrigado. Estaremos ao tempo todo à disposição da Jovem Pan pelo brilhante trabalho que vocês fazem. Obrigado, deputado.